Hello and welcome to another in the series of webinars which we're producing on behalf of Edições ASA for teachers using the High Fly series in the third cycle of English. Today I'm going to be starting this webinar and then handing over to my colleagues Ana Santos and Catarina Pedrosa, who are the authors of the Fly High series. And today's topic, as you can see, is all about making every student count and making our classrooms as student-centred as possible. Now, for some people this might sound like a little bit of a scary idea and something new or avant-garde, but in fact this idea goes a long way back. If we look at the beginnings of pedagogy and the important figures who made teaching what it is today, Piaget, Montessori and Vygotsky, they all had student-centred learning at the centre of their educational philosophy. Piaget's constructivism, with the student really building his own knowledge, Montessori's classrooms, which are all directed by the students working in groups, and Vygotsky, who had his zone of proximal development where the student recognised the gap and with the aid of the teacher closed that gap, all based their teaching philosophies around student-centred learning. So it comes from a long way back at the beginning of the last century or even in the 19th century and has a firm founding. It was Carl Rogers, one of my heroes, who in fact caused a big uproar in the teaching world when he said that he has come to feel that the only learning which significantly influences behaviour is self-discovered, self-appropriated learning. In other words, it's all from the students and not from the teacher. And of course teachers were a bit outraged by this and they're saying, well, we've been doing it wrong all these years. But not necessarily. We have to find a balance between the two. It's really a question of how much students invest in their classes. Student investment is incredibly important, along with the thinking that goes along with it, at all levels and in all aspects of the learning process. Students can be involved and invested and thinking about the materials that they use, finding them, providing them, selecting them, choosing amongst them. They can be involved in organising the interaction, who they speak to, how they're going to group the interaction. They can decide that as well as giving feedback, giving correction, helping out their peers, working together in groups with only the occasional help from the teacher. They can be involved in actually explaining language and negotiating and looking for good explanations for grammar as they go along. And they can be involved in sharing the outcomes, deciding how they're going to share. Will it be verbally? Will it be in a written form? Will it be one student talking to the whole class? Will it be in groups? They can be involved in all these decisions throughout the learning process. Now, we have to remember that it's not just a question of walking into the classroom and deciding that everything from now on is going to be student-centred. You have to introduce this little by little, baby steps, a piece at a time. I don't think I've ever had a class where I have done this right from the beginning, but I have had classes where by the end of the year, they have been able to take on the responsibility and the autonomy and the independence to do each and every one of these things with a little help and some guidance and some mentoring from me. So, it's a baby step thing, but bit by bit, we can get there. So why is it worth doing? And why does it make a difference? What's the big outcome? Well, one of my other heroes, Daniel T Willingham, the author of the very excellent book, if you haven't read it, you must immediately, Why Don't Students Like School?, touched on this in one of the chapters. He said that learning is the residue of thought. It's the sort of thing that I would like to say one day when I'm grown up, by which he basically means that the more students think about things deeply, the better the learning will stick in their heads. And if you're using a student-centred approach to the classroom, then there's a lot of student thinking going on. Students will be thinking about all sorts of areas, how they can best enjoy what they're doing in the classroom. Not necessarily having fun, but enjoyment can come from
the satisfaction of a task well done, or learning something interesting or new, or trying a new approach? How can they best enjoy their time in the classroom? How can they make their time in the classroom more efficient so they get the really important work done and have some time for lighter moments? How can they publish what they provide as outcomes? Will it be in a verbal format? Will it be in a written format? Will it be in a digital format? Will it be audio or video? They can make these decisions and be thinking about them. How can they make sure that everyone in the classroom, depending on their level of ability or learning difficulties or not, are always involved and there's equity throughout? And how achievable the tasks are, and to make sure that they don't set themselves goals which they're not then going to be able to achieve. And making sure that they do end each project, for example, with a level of success that will make them feel good and make them want to do more. Student thinking goes on in a very intense way through all of these stages. And that's why the learning that goes along with it is fixed so much more efficiently. Now, of course, there will be students, as we all know, whose only thought processes will be about how they can actually get away with doing as little as possible in each and every task and each and every lesson. But let's not forget, they are actually thinking about it. They're looking at the task, they're thinking about how they can get the most out of it for them, which might be doing as little as possible, but they are still involved in a thinking process because the onus is all on the students. So everyone is involved at some level in thinking about what happens in the classroom. Let's take an example. Katharina will be touching on this a little later, but feedback and correction is a really useful example. Again, Carl Rogers once mentioned that he said, "It seems that anything taught to another is relatively inconsequential and has little or no significant influence on behaviour." Or in other words, when we as teachers tell students things, it doesn't really make much difference. But if they share things between each other, and if they're involved in a process which involves negotiation and reaching a consensus, then it's much more efficient. Teacher talks to students, it quite often goes in one ear and out the other. But if students talk to each other and negotiate and decide and arrive at a decision and a consensus with the aid of the teacher, if necessary, that sort of learning is going to fix much more effectively in the brain. Now, there are benefits all across the board when using student-centered learning. Students will find that their social skills get improved because they are involved in negotiating and listening and choosing and deciding on the best outcomes within the group. They will find that, or we will find that their thinking and critical skills are also better developed because they're involved in decision-making and judging and arriving at principled decisions on things. They're involved in problem-solving. When they reach a barrier, it's not always the teacher who's going to step in and solve it for them. They have to do it for themselves if they're being fully autonomous. Self-assessment, again, is going to be much more efficient when the students have been involved in each and every step, and they can assess their own involvement much more efficiently. And their creativity is going to take a leap forward. The more we ask them to be involved in making decisions about what's going to happen, they'll get more and more creative as they go along. And of course, it's these 21st century skills which are really going to serve them well in the years to come. And as an outcome of all this, you'll find that better student-teacher relationships develop because we are recognizing the value that they have and what they can contribute to the class and really placing trust in them to do it to their best ability. It really provides a great boost for student-teacher relationships when we give them this level of trust. Large-scale studies have actually shown fairly recently in 2012 and 2015 that students who took part in student-centered experiments developed better social skills, better academic results, and overall deeper thinking when facing academic problems and using this approach. So it has a real scientifically proven positive outcome
on students' learning. So where does that leave the teacher? If the students are doing everything involving selecting materials and choosing outcomes and deciding on interaction and everything else in the class, what do we do as teachers? There are various things, of course, where we are still important. We are the ones who can facilitate things that the students do not have access to. We can provide knowledge, materials, opportunities. We can provide stationery. We can provide the digital tools that they need. We can provide opportunities for them to publish things, for example, on school radio. We can open doors for them that they wouldn't be able to open for themselves. We are functioning in a certain way as a mentor for the students. We've been doing it a lot longer than they have, and we have a lot more background and knowledge of teaching and learning than they have, and so we can help things along with the right ideas at the right moment and smooth the whole process for them. At the same time, as they still retain responsibility and autonomy and keep developing and learning as they go along. It's also important that we as teachers, obviously, as we go along introducing this autonomy, will learn about our different students in the class and the different talents and abilities that they have. And we have to be careful that certain students don't get left behind. Students who perhaps have a lower level of English or a lower level of learning ability, or the students who are just quieter in the classroom. We have to be careful that the student-centered classroom doesn't turn into an extrovert-centered classroom, where the loudest students make their voices heard and the quieter students are left behind. There's always something that the more introverted students can do and can do very well to contribute to each and every class. We have to make sure that they find a way to make the most of their abilities and be part of the whole process. Vou iniciar com um provérbio que assenta muito bem naquele que é um dos nossos papéis enquanto professores. Give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. É importante ensinar os nossos alunos a pensar por eles próprios, a apostar no futuro com as ferramentas adequadas a si, em vez de simplesmente resolverem no imediato. Quando somos confrontados com esta ideia, what happens inside our brains stays inside our brains. A questão é, no caso dos nossos alunos, does it really stay inside their brains? O que se passa na cabeça deles, seja ou não exteriorizado, tem claramente um impacto nas suas aprendizagens. Enquanto nós, professores, nos questionamos acerca de qual a melhor forma de os motivar, a eles surgem pensamentos como estes. Outra vez, que seca. Para que é que eu preciso disto? Espero que a assessora não me peça para falar. Ou a já tão típica questão, quanto tempo falta para o intervalo? Tudo isto nos leva a olhar para os alunos não como meros espectadores, mas como intervenientes diretos na sua aprendizagem e para que possamos estimular a sua autonomia, há fatores determinantes que devemos considerar. Positive relationships, students' ownership, self-assessment, collaborative learning, peer feedback e, por fim, o nosso ultimate goal, build-up motivation. Embora encontremos claramente outros fatores muito importantes para tornar os nossos alunos mais autónomos, vamos concentrar-nos nestes e apresentar já de seguida um dos que consideramos fundamentais. Students' ownership. Sabemos que a relação que estabelecemos com os nossos alunos é muito dita o sucesso das suas aprendizagens, e um bom relacionamento interpessoal leva a que os alunos se identifiquem com a disciplina em si. Mas será que sabemos o suficiente sobre eles para que depois possamos estabelecer esta relação que vai ao encontro das motivações? Por que não começarmos o ano letivo com um exercício de Get to Know Each Other, sendo nós, professores, a dar o pontapé de partida? Podemos, por exemplo, mostrar-lhes uma tabela como esta, com informação acerca de nós, levando-os a um guessing game. Colocamos no quadro ou projetamos e eles terão de adivinhar a que se referem estas informações. Dificilmente saberão quem é John Bon Jovi. Vão dizer que Célia é o nome da minha filha ou da minha melhor amiga. Dificilmente dirão que é o nome da minha primeira professora de inglês. Vão associar o Titanic ao meu filme favorito e não ao primeiro filme que vi no cinema. Este jogo permite uma dinâmica engraçada de interação e dá-nos até a oportunidade de fazer atividades de Ask and Answer, treinando a oralidade ao mesmo tempo que nos conhecemos melhor. Sugerimos ainda uma outra forma de criar estas ligações centradas no aluno. Por que não partilharmos com eles um link para um Padlet onde iremos construir um mural colaborativo com os interesses deles, com aquilo que mais os define enquanto pessoas. Assim vamos ficar a conhecê-los melhor e conseguiremos mais facilmente encontrar um rumo para a tão ambicionada conquista da motivação. Guide but personalize the learning process.
Sabemos que o professor deve ser o guia, facilitador, como dizia há pouco o Dave. Mas sempre que damos algum espaço ao aluno para que ele possa usar a sua criatividade e personalizar o seu trabalho, podemos ser surpreendidos pela positiva. Sugerimos uma atividade que os vai com certeza motivar. Let's brainstorm vocabulary first. A ideia é centrar-nos no visionamento do videoclipe, pedindo aos alunos que escrevam no caderno diário, em inglês, as atividades da rotina diária que conseguem visualizar no videoclipe, dando-nos alguma autonomia para selecionar a informação. Vejamos uma primeira parte desse videoclipe. Depois da prática de vocabulário, podemos personalizar e focar-nos no aluno, colocando questões diretas acerca da rotina diária deles e deixando-os assim mais confortáveis para falar. Por exemplo, which activities from the video clip do you do every day? Do you also go to school by bike or on foot? Como atividade complementar, e porque sabemos que os alunos nos pedem sempre para ouvir a música toda até ao fim, usando o mesmo recurso, o videoclipe da música, podemos trabalhar vocabulary, writing, speaking e listening com o conteúdo da lyrics. Vejamos agora um pequeno exemplo do que podemos fazer no site lyricstraining.com, que alguns de vós até podem conhecer, e onde podemos encontrar várias músicas com atividades diferenciadas por nível que podemos realizar com toda a turma. Aqui é possível escolher a tipologia de exercício. Neste caso, o que mostrei foi um Fill in the Gaps with a Missing Word, em que os alunos podem escolher a palavra em falta. Agora, como é que podemos ajudá-los a dar o salto, a serem mais autónomos, ainda que não com passos muito longos? Encorajando-os a desenvolver as suas próprias estratégias de aprendizagem ao seu próprio ritmo. A título de exemplo, e focando-nos numa das skills à qual os alunos oferecem mais resistência, a oralidade, também porque sentem mais dificuldade, partilhamos uma atividade que foi colocada em prática nas minhas turmas de 7º ano. Numa das tarefas que lhes pedi para a avaliação da oralidade, primeiro dei-lhes as guidelines com 3 temas à escolha e com alguma abertura para colocar no seu cunho pessoal, sendo que todas as 3 opções deveriam apresentar um vídeo que fosse o mais criativo possível. Com 2 tempos semanais, turmas grandes, temos que gerir muito bem o tempo em sala de aula. Eu mesma fiz um pequeno vídeo numa ferramenta chamada Render Forest, é bastante intuitiva, fácil de usar e muito boa para avaliar a oralidade dos alunos. E funcionou como guideline para um dos temas. Hello dear students, I'm Anna, your English teacher. Today I have a challenge for you. Let's give wings to your imagination and make a video about your routine. You can talk about your favorite day, a common school day, your weekend, or even a day you hate. Only the space is the limit. And don't forget, fly high. They can do it when they like what they're doing. Vejamos então um pequeno vídeo com partes de alguns destes trabalhos dos alunos. Hi teacher, I will talk about my daily routine. What's up people, I'm Gil and this is my YouTube channel. In this video, I will tell you everything about my daily routine. Hi everybody, I'm Laura and welcome to my channel. But if you're looking for something new, I know somebody that you could use. What about me? Today I'm here to present my daily routine. Here we go. I wake up at 8 o'clock a.m. Take my breakfast that usually
is cereals with yogurt. In Sundays, I don't care about my YouTube channel. Stay with my family in home and rest in the sofa. I play with my animals and I travel by the country and meet new places with my family. And this is my life. Bye! Don't forget to subscribe and give your like. It will help me a lot. See you in the next video! O objetivo era que sentissem que procuramos ir ao encontro dos interesses deles e que queremos estimular a sua criatividade e a sua autonomia. Ao avaliar o resultado, concluí que quando eles fazem algo de uma forma que os agrada, o produto final também é muito mais rico. Aqui conseguimos ver além dos erros que cometem. Conseguimos claramente perceber que, com mais ou menos dificuldades linguísticas, os alunos aprendem de uma forma que gostam e levam-os a refletir sobre as suas aprendizagens. Now I have a question for you. Which word is missing in the quotes? We don't make something, just happy little accidents. The biggest something you could have a make is being too afraid to make one. Anyone who has never made a has never tried anything new. And a something a day helps you work, rest and play. Can you guess the word? Mistakes, that's it. Os alunos não encaram o erro como algo que decorre com a naturalidade do processo de aprendizagem. E, em vez disso, o veem-no como uma oportunidade de falhar, não é? Sentem-no como uma fraqueza. Muitos recusam-se a correr o risco e nem sequer tentam. É aqui que a autoavaliação assume um papel fundamental. A capacidade de refletirem sobre o que fazem nem sempre é fácil e, por isso, se assume como uma das linhas de força presentes no perfil do aluno e nas 21st Century Skills. Existem várias formas de ajudarmos os alunos a fazer uma autoavaliação do seu trabalho. Podemos criar rúbricas em conjunto com eles, podemos dar-lhes um modelo já pré-definido ou podemos simplesmente descomplicar todo este processo colocando-lhes 2 ou 3 questões simples. Eles tiveram de completar 3 frases para avaliar o vídeo que fizeram. A maioria respondeu em português, mas aqui o objetivo era levá-los a refletir, tal como disse o Dave há pouco. E estão aqui algumas das respostas que obtive e que penso que falam por si só, um retrato bastante claro daquela que é a realidade dos nossos alunos. A primeira frase era What I like the most was... E aqui obtive respostas como fazer e editar o vídeo, de gravar, film my daily routine, it was so fun, a experiência foi fantástica, gosto mais deste tipo de trabalhos do que ir lá à frente, esta já é típica, não é? A segunda frase, para completar, foi I was unsure about. E muitos responderam a pronúncia, outros a estrutura de algumas frases, mas depois fui ver ao livro, algum vocabulário e usar alguns verbos, e outros simplesmente responderam nothing. A última frase, next time I will. Aqui escreveram coisas como entregar o trabalho a horas, send 2 days before, treinar melhor o vocabulário ou tentar não ler nada. Vou agora passar a palavra à Catarina, que vai continuar a partilhar algumas estratégias de como estimular a autonomia dos nossos alunos. Vimos alguns exemplos de como podemos motivar os alunos a serem mais autónomos individualmente. Mas, como sabemos, many hands make light work. Ou seja, quando trabalhamos em conjunto com outras pessoas, tudo funciona melhor. E isso não é exceção na nossa sala de aula. Por isso é que é tão importante o trabalho colaborativo, seja ele, por exemplo, em trabalhos de grupo, em trabalhos de pares, projetos, mentorias também. Podemos fazê-los na sala de aula, uma mentoria, colocando um aluno a ajudar o seu colega. Há até escolas que têm programas de mentorias em que os alunos do secundário ajudam os colegas do 3º ciclo ou do 2º, também muito interessante. Porquê? Porque este tipo de trabalho torna a aprendizagem mais eficaz, aumenta a autoestima e a motivação, melhora também a autonomia, a responsabilidade e, claro, reduz a ansiedade, porque é muito mais fácil trabalhar com pares, com os colegas, do que propriamente com os professores, que é algo que causa sempre alguma ansiedade nos nossos alunos. O que é que acontece quando nós na aula designamos um trabalho de grupo? Para além de enlouquecermos com o barulho, não é? Uma de 2 coisas. Ou as responsabilidades ficam mal divididas, e acontece aqui como na Guerra dos Tronos, como podemos ver aqui. Desaparece no início e só volta no fim, não faz nada. O outro diz que vai ajudar, mas na verdade não faz absolutamente nada. Depois ali o outro distrai-se porque está a pensar na namorada ou noutro assunto qualquer muito mais interessante, que é perfeitamente legítimo nestas idades. E depois no final, claro, há sempre aquele que, como a área, faz 99% do trabalho. Ou então pode acontecer eles utilizarem aquela estratégia que é dividimos o trabalho por todos e depois juntamos tudo
e depois fica esta bela obra de arte, como podemos ver aqui. Então, como é que nós podemos resolver esta questão na sala de aula? Vamos dar-vos aqui algumas estratégias que podem funcionar melhor. Por exemplo, primeiro, fazer os grupos antes de explicar a tarefa. Senão, nós vamos estar a explicar a tarefa e eles vão estar sempre a piscar o olho e a fazer assim com o colega, porque querem se juntar com os melhores amigos. Depois, de fazer os grupos, explicar bem como vão funcionar os grupos, explicar bem como é que vai funcionar o trabalho, deixar muito claro os objetivos da tarefa, porque eles entenderem bem a tarefa, o que é que precisam de fazer, faz com que eles sejam mais rápidos e, claro, mais autónomos. Depois também ter a certeza de que todos entendem como é que vai decorrer a avaliação. Portanto, isto exige da nossa parte, claro, também uma boa preparação, dá um bocadinho mais de trabalho, mas também não é para fazer isto em todas as aulas, não é? E depois, muito importante também, dar tempo suficiente. Podemos até negociar com os alunos quanto tempo é que eles acham que vão precisar. O Dave fala nisto no seu webinar sobre gestão de tempo. Se não viram, vejam, porque vale também muito a pena. Tem também estratégias muito interessantes em relação à gestão de tempo. Depois, é importante também organizar o trabalho dentro do próprio grupo, porque, claro, os alunos não estão habituados a trabalhar sozinhos, como é normal. Nós também não estamos muito habituados. O que é que podemos fazer para esta organização funcionar bem? Designar antecipadamente uma série de tarefas, uma série de papéis que eles vão ter de distribuir pelos vários membros do grupo. Podemos ter, por exemplo, um elemento que vai ser o note-taker, ou seja, aquele que tira notas das ideias que o grupo vai tendo, das decisões que eles vão tomando. Podemos ter também um timekeeper, que é aquele que garante que cumprem o tempo designado, não é? Vai avisando quanto tempo é que falta. Podemos ter um aluno que vai ser o Google Expert, que é aquele que gosta mais de fazer as pesquisas online, até tem jeito para ir ali ao Google fazer as pesquisas ou até pesquisar noutros materiais, noutros manuais, dicionários, etc. Podemos ter um PowerPoint Master, aquele que vai montar o PowerPoint, aquele aluno que tem sempre mais jeito para fazer as animações, para editar os vídeos, as fotos. Já vimos que temos alunos que são espetaculares a fazer vídeos, que já vimos ali na parte anterior. E depois, claro, vamos ter um Presenter, ou vários, que são aqueles que estão mais à vontade ali à frente dos colegas e que vão apresentar o trabalho. Ora, atribuir funções é muito importante. Porquê? Porque nem todos os alunos vão ser bons em inglês, nem são bons, nem vão ser nunca. Alguns, não vale a pena termos ilusões. Uns vão ser melhores no conteúdo, outros vão ser melhor naquela parte dos vídeos, ou até, por exemplo, naqueles alunos a quem nós até já aplicamos aquelas medidas diferenciadas, podem, por exemplo, só passar os slides do PowerPoint, saber quando é que têm que pôr o vídeo, quando é que têm que pôr aquela imagem, quando for a apresentação. Portanto, o que interessa é que todos tenham uma responsabilidade dentro das suas capacidades, pois é isso que vai trazer a motivação e vai impedir também que eles se sintam humilhados ou inferiorizados quando fazem uma coisa para a qual não se sentem seguros. Por exemplo, se estiverem ali à frente da turma, podem sentir-se ali um bocadinho inseguros e nós precisamos que a sala de aula seja um ambiente calmo e seguro. Vou só deixar-vos aqui também 2 estratégias para melhorar a autonomia e descentralizar o professor nesta questão dos trabalhos de grupo. São 2 estratégias. Uma delas é o 1, 2, 3, then me. Ou seja, vamos dar-lhes 3 minutos. Durante o primeiro minuto, eles vão só ler as instruções. Todos leem as instruções. Durante 1 minuto, estão só a ler as instruções. No segundo minuto, vão discutir as instruções, ver se perceberam bem o que é para fazer, discutem com o colega ou com o grupo o que é para fazer. No terceiro minuto, então, vão planear o que é que vão fazer, como é que vão fazer a tarefa, onde é que vão buscar a informação e, portanto, vão ter 3 minutos para preparar, o que significa que no fim destes 3 minutos já não vão restar assim muitas dúvidas. Outra estratégia que podemos utilizar são as questionships. Vamos imaginar, num trabalho de grupo, damos 4 fichas ou objetos ou pedaços de papel em que cada ficha equivale a uma pergunta que eles podem fazer ao professor, mas só podem fazer aquele número limitado. Por isso, eles só vão mesmo perguntar se for necessário. Isto vai ajudá-los a selecionar o que é realmente importante e tentarem resolver aquela questão antes de perguntar ao professor. Uma outra forma de trabalhar colaborativamente e fomentar a autonomia é dar feedback entre pares. Também podemos fazer isto de vez em quando. E dizia William James, e muito bem, "The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated." E isto é muito verdade, porque aquilo que nós mais desejamos enquanto seres humanos é sermos valorizados, sermos apreciados pelos outros. Faz parte da nossa natureza, porque nós somos, claro, seres sociais, precisamos de viver em conjunto, senão nunca poderíamos ter sobrevivido, nunca tínhamos chegado até aqui, se vivêssemos sozinhos, e por isso precisamos de nos sentirmos aceitos e valorizados pelos outros. É claro que os adolescentes, tendo em conta o nível de desenvolvimento do seu cérebro, não nos podemos esquecer
esquecer nunca que o cérebro dos adolescentes ainda não está completamente desenvolvido. Neles esta questão é ainda mais sensível, esta questão da valorização, da aceitação. E então o adolescente facilmente se vai sentir mais rejeitado, facilmente se vai sentir humilhado, inferiorizado, principalmente relativamente aos seus colegas. E eles vivem isto de uma forma muito, muito intensa. E é por isso que devemos ter um certo cuidado em relação a este feedback entre pares. Vamos tentar fazê-lo sempre de forma controlada, sempre focada nos aspectos positivos, criando então aqui um ambiente agradável em que os alunos se sintam confiantes e nunca, nunca, nunca julgados nem desrespeitados. Já tínhamos visto no início com o Dave os benefícios deste tipo de trabalho, deste feedback entre pares, mas como é que podemos fazer isto de forma mais fácil e mais respeitosa? Ora, se eles não souberem como é que estão a ser avaliados, também nunca vão saber avaliar os trabalhos dos colegas. Por isso, temos de dar sempre os objetivos do trabalho e sempre os critérios específicos pelos quais eles vão ser avaliados. Podemos dar-lhes, por exemplo, uma checklist ou uma grelha, a grelha que nós vamos utilizar também para avaliar, eles podem ter acesso a essa grelha. E podemos utilizar também aquela estratégia do 2 stars and a wish. As 2 estrelas são 2 aspectos positivos do trabalho. E depois, o wish é aquilo, o desejo é aquilo que eles gostavam de ver melhorado. Às vezes eles também não sabem muito bem como dizer as coisas, não é? Portanto, eles até conseguem avaliar, mas não sabem muito bem como dizer. Podemos dar um empurrãozinho, uma ajuda, dando já as frases, o início das frases, depois eles só continuam. Por exemplo, it was good when you did this, you did all the steps, my favorite part was in you did this, it would be great if you, qualquer coisa, this part could be even better if you. Portanto, focarmos-nos nos aspectos positivos e nas sugestões para melhorar ainda mais. É claro que isto de tornar os alunos mais autónomos é tudo muito bonito, estas estratégias todas muito lindas. O problema é que one size doesn't fit all. Nem sempre o que fazemos para uns vai resultar para os outros. Temos aqui um exemplo, já devem se calhar conhecer esta imagem, uma imagem da selva, que é uma metáfora para a nossa sala de aula. Às vezes é mesmo uma selva a nossa sala de aula, em que o professor diz assim: For a fair selection, everybody has to take the same exam. Please climb that tree. É claro que aqui nesta situação o macaco vai ter muita facilidade, depois sobe aquilo num instantinho. O cão também, se calhar, dá uns saltos e lá consegue chegar ao cimo da árvore. Mas o pobre do peixinho, por exemplo, nunca vai conseguir realizar esta tarefa. E não consegue, não é que ele não queira, não é? Mas é porque não tem competência para isso e nunca vai ter. Não vale a pena dizer ao peixinho, ou àquele aluno na nossa aula que tem mais dificuldade, esforça-te mais, se te esforçasses conseguias, porque nós não sabemos na realidade as dificuldades que eles enfrentam, nem como é que eles se sentem, por isso não podemos esperar que todos consigam fazer exatamente as mesmas coisas. Mas isto é difícil, não é? Então, como é que podemos lidar com todas estas diferenças, mantendo os alunos motivados, fazendo uma coisa que é muito importante? Já falámos um bocadinho lá atrás, portanto, quando pensámos nas tarefas individuais para dentro do grupo, de acordo com as suas competências, não é? Mas muito importante é estabelecer objetivos alcançáveis para todos. Ou seja, deixar que sejam eles a estabelecer os seus objetivos, deixá-los trabalhar autonomamente, sozinhos, ou em pares, ou em grupos, fornecer-lhes sempre feedback, portanto, tendo o cuidado que seja sempre pela positiva, e deixá-los também decidir quantas vezes eles precisam de feedback e quantas vezes eles vão precisar de refazer o seu trabalho até entregar para avaliação, se for uma tarefa para avaliar. Por exemplo, aqui um exemplo muito prático de uma tarefa do manual, uma tarefa de escrita. Em vez de pedirmos a todos para fazerem a mesma coisa, podemos dar vários níveis. Por exemplo, uma tarefa de escrita, que eles tinham de escrever um pequeno texto. Num primeiro nível, podemos pedir só para eles fazerem uma lista de 15 palavras sobre aquele tópico. No nível 2, escrever só 3 ou 4 frases muito simples, com poucas palavras, ou até podemos dar o texto de exemplo, sublinhar o que eles têm que substituir e eles só substituem. Um nível 3, onde eles já escrevem 5 a 7 frases, ou até um nível 4, que pode ser até uma dificuldade superior àquela que temos no manual. Vão fazer frases mais complexas e frases mais longas. Portanto, o aluno, o que é que ele faz? Escolhe o nível, porque ele, melhor do que ninguém, sabe o que é que consegue fazer. Vai pedir feedback ao professor ou ao colega para melhorar o seu texto, quantas vezes ele achar necessário a alunos que nós sabemos que nem precisam nunca deste feedback. E vão entregar ao professor, caso seja para avaliar, quando eles acharem que estão preparados para isso. Portanto, nós temos também no nosso dossiê do professor algumas atividades, alguns materiais já adaptados para conseguirmos fazer isto de uma forma mais simples. E estamos mesmo a terminar, estamos a chegar ao fim. Para concluirmos, então, vamos voltar a ouvir o Dave, que traz com ele uma história incrível. So, thank you, Anna. Thank you, Katharina, for all those ideas about how to make your classrooms more student-centred. But, to finish off, I'd just like to answer one question which might be going round people's heads, and that's the question of,
if we give the students all this autonomy and responsibility and independence to make these choices and organize their classroom, does it not descend into a screaming, kicking, shouting, pushing, punching chaos? And obviously it's something which we have to be careful of, that the students have certain rules and regulations. But I think part of this worry about students descending into chaos or savagery comes from the fictional situation, which is incredibly well known, from the book by William Golding called The Lord of the Flies. Now, of course, in this book, I'm sure you all know, a group of young boys were shipwrecked on a desert island and very quickly descended into a state where they were savages, basically. They painted themselves in war paint, they used sticks as spears, they hunted wild animals, and by the time they were rescued, 3 of them were dead. It was a very pessimistic view of what happens if we leave children to their own devices. It was a very deep and touching and moving book, and of course William Golding won the Nobel Prize for Literature, largely based around his reputation from this book. But it is only a piece of fiction. So let's compare that to a real life situation. In the 1960s, approximately 10 years after Golding wrote his book, the real thing happened. A group of young boys from the island of Tonga were shipwrecked on a desert island in the Pacific Ocean. They were a group of boys aged between 13 and 16 years old. They'd taken a boat out that belonged to one of their fathers. They got swept out to sea in bad weather, and they got left on a desert island where they lived for the next 15 months on their own with no adult supervision. So what did they do? The first thing they did was they made a pact between themselves never to argue, and they kept to that. They also made a rota of duties and work that had to be done. They built shelters for themselves, they farmed food, they hunted fish and wild animals. Fortunately for them, people had lived on that island before, and there were vegetables and chickens already there. But they did survive completely independently for the next 15 months. One of them actually broke a leg during that time, and the others set his leg for him, took over his duties, and nursed him until he was better. And when they were finally rescued, 15 months later, they were examined, of course, in hospital and by psychologists, and were found to be healthy, fit, well-nourished, extremely mentally in good condition, and had actually made an incredibly positive use of their time together. No arguments, no fights, nobody died, and they did really well just living on their own. These are 13 to 16-year-olds, exactly the demographics of the students we have in the 3rd cycle. So I think this is really a good idea, or a good indication that we can go ahead and try student-centered learning in our classroom, bit by bit, step by step. Is going to be a really positive way to help move your students forward in their learning. So from me, and from Anna, and from Katharina, thank you. Thank you for being here. Thank you for listening, and we'll see you in the next one. Bye now.